Como anda a sua vida? Sua vida está um vazio e sem sentido? Já perdeu sua força e esperança em seus propósitos? Talvez você tenha muitos bens materiais e desfrute de uma vida abastada, ou esteja cercado na companhia de familiares e amigos. E ainda assim, existe um vazio em seu coração, causando uma profunda tristeza e perdendo a vontade de viver. Pode ser que esteja faltando fé em sua vida. Olá, amados. Hoje vamos falar do poder que a fé tem e de como ela pode transformar sua vida. Fica comigo até o final, e seu ânimo será renovado. Chuva de bênçãos, trazendo força, esperança e vontade de viver novamente. O que é fé? Pode ser entendida como a convicção de realidades que não podem ser vistas. Fé é a crença em algo, muitas vezes sem evidências concretas. Um sentimento de confiança ou convicção em algo ou alguém, frequentemente associado à religião. Elaboração. Ela pode ser vista como um ato de entrega, onde a pessoa aceita as verdades propostas pela sua fé, mesmo sem ter provas materiais. A fé, em seu sentido mais amplo, refere-se à crença em algo que não pode ser comprovado pela razão ou pelos sentidos. Pode ser uma crença em Deus, em uma força superior, em princípios morais ou éticos, ou mesmo em ideais e esperanças. Na esfera religiosa, a fé é frequentemente definida como confiança em Deus ou em verdades reveladas. Diferentes perspectivas sobre a fé. Fé como convicção. A fé pode ser entendida como uma convicção profunda, um sentimento de certeza sobre algo, mesmo que não haja provas tangíveis. Fé como confiança. A fé também envolve confiar em algo ou alguém, mesmo que não haja garantias de sucesso ou resultados. Fé como princípio de ação. A fé pode ser um motivador para a ação, um impulso para seguir em frente e lutar por aquilo em que se acredita. Fé, como dom, é crer além do que se vê. É uma convicção interior que motiva atitudes, decisões e a forma como enfrentamos a vida. Em algumas religiões, a fé é vista como um dom divino, concedido aos indivíduos para que possam crer e ter esperança. Em resumo, a fé é um conceito complexo e multifacetado, que pode ser entendido de diferentes maneiras, dependendo do contexto e da perspectiva religiosa ou filosófica. Ou o que é a fé na Bíblia? É certeza no coração de que Deus existe, cuida, age, mesmo quando os olhos não enxergam. Fé é a confiança firme em algo ou alguém, mesmo sem ter todas as provas visíveis. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé não é uma dúvida, nem uma esperança vaga. Hebreus 11, 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui, vemos que fé é o ponto de partida de qualquer relacionamento com Deus. Fé não é cegueira, é confiança racional ter fé. Não é ignorar a realidade. É escolher confiar em Deus acima das circunstâncias. É lembrar que Deus vê o que nós não vemos. Exemplos de fé na Bíblia: Abraão, a fé que obedece, sem saber o destino. Gênesis 12. Hebreus 11, 8. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. Ele saiu de tudo o que era familiar por fé. Abraão não sabia para onde ia, mas confiou em Deus. E essa fé foi tão marcante que o próprio Deus o chamou de amigo de Deus. A fé verdadeira obedece, mesmo sem ter todos os detalhes. Lição para nós: às vezes, Deus não revela todo o caminho, mas pede que demos o primeiro passo. Noé, a fé que persevera contra a opinião do mundo. Hebreus 11, 7. Gênesis 6. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, construiu uma arca para a salvação da sua família. Noé construiu a arca durante anos, numa época em que nunca havia chovido da forma como Deus descreveu. Ele enfrentou zombarias, isolamento social e um projeto imenso. Tudo isso porque confiava no que Deus havia dito. Lição para nós: fé
é fazer o que Deus manda, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando parece loucura. Noé não precisava entender a chuva, ele só precisava confiar no Deus que mandou construí-la. Jó. A fé que resiste no sofrimento. Livro de Jó, especialmente capítulos 1 e 2, 13 e 15. E capítulo 42. Jó era íntegro, temente a Deus. Perdeu tudo: filhos, saúde, bens, e ainda foi acusado pelos amigos e pressionado por sua esposa a desistir. Mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13 e 15. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19 e 25. E no fim, Deus restaurou tudo em dobro. Lição para nós: fé não é acreditar só quando tudo vai bem. A fé verdadeira permanece firme, mesmo em meio à dor. Jó nos ensina que podemos ser fiéis sem entender tudo, confiando que Deus é justo, mesmo no silêncio. A mulher do fluxo de sangue. A fé que rompe barreiras. Marcos 5 e 25 a 34. Essa mulher sofria de hemorragia havia 12 anos. E os médicos não conseguiam curá-la. Ela era considerada impura pela lei e deveria evitar o contato social. Mas ela ousou tocar em Jesus, crendo que um simples toque no manto traria cura. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Lição para nós: às vezes tudo o que temos é uma pequena esperança. Mas se for uma esperança colocada em Jesus, já é suficiente para transformar a história. Fé é tocar em Jesus, mesmo quando o mundo diz que você não pode. O centurião romano. A fé que confia na palavra de Jesus. Mateus 8, 5 a 13. O centurião era um militar romano, estrangeiro, pagão e parte do império que oprimia os judeus. Mesmo assim, ele reconheceu a autoridade de Jesus, pediu cura para seu servo e disse: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, Senhor. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Mateus 8, 8. Jesus ficou admirado e disse: jamais encontrei em Israel fé como esta. Mateus 8 e 10. Lição para nós: fé não depende de religião, raça ou cargo. Fé é crer no poder da palavra de Jesus, mesmo sem ver. Esse homem confiava tanto que nem precisava que Jesus tocasse. Bastava uma palavra. Em resumo, o tipo da fé de Abraão é obediente. Confia mesmo sem saber para onde Deus está levando. A fé de Noé é perseverante. Age mesmo quando todos duvidam. A fé de Jó é resiliente. Permanece fiel mesmo no sofrimento. A fé da mulher do fluxo de sangue é ousada. Rompe barreiras para se aproximar de Jesus. A fé do centurião é confiante. Crê no poder da palavra, mesmo à distância. Uma vida sem fé, seja ela religiosa, espiritual, ou mesmo uma confiança em algo maior, pode trazer diversas consequências profundas, especialmente no campo emocional, psicológico, existencial e social. Abaixo estão as principais consequências de uma vida sem fé. 1. Vazio existencial, sensação de que falta algo, mesmo quando se tem conquistas materiais. Dificuldade em encontrar um propósito maior para a vida. A ausência de fé pode gerar crises existenciais, especialmente em momentos de perda ou sofrimento. 2. Desesperança. Diante das dificuldades em tempos de dor ou incerteza, a fé funciona como uma âncora. Sem fé, as pessoas tendem a sentir-se sozinhas, desamparadas e sem direção. Isso pode levar à apatia, desânimo e até ideações suicidas, em casos mais graves. 3. Ansiedade e medo excessivos. A fé ajuda a lidar com o incontrolável. Quem não tem fé tende a carregar o peso do mundo nas costas, tentando controlar tudo, o que aumenta o estresse e a ansiedade. 4. Maior propensão à depressão. Diversos estudos mostram que a espiritualidade e a prática da fé estão associadas a menores índices de depressão. A ausência de fé pode agravar sentimentos de culpa, tristeza profunda e isolamento emocional. 5. Falta de perdão e reconciliação. A fé muitas vezes ensina o valor do perdão
da graça e da reconciliação. Sem fé, as pessoas tendem a guardar mais mágoas, ressentimentos e orgulho, dificultando os relacionamentos. 6. Relacionamentos superficiais. A fé estimula valores como amor incondicional, paciência, bondade e compaixão. Sem isso, os relacionamentos podem se tornar mais interesseiros, friamente racionais ou egoístas. 7. Medo intenso da morte. Muitas pessoas com fé encaram a morte com paz e esperança de algo maior. Sem fé, a morte pode ser vista como o fim de tudo, o que gera medo, angústia e sensação de derrota. 8. Busca constante por preenchimento. Em coisas passageiras sem fé, é comum a tentativa de preencher o vazio com trabalho excessivo, vícios, relacionamentos tóxicos, aparência e redes sociais. Mas nada disso resolve o problema de fundo. Como sair desta situação? Como posso recuperar minha fé se nem tenho mais força e ânimo para viver? Calma. Você não deve sofrer sozinho. Você precisa buscar ajuda. Primeiramente, busque a ajuda de Deus. Ore. No vídeo anterior, falamos de oração e o poder que ela tem em nossas vidas. Se não assistiu, corre lá para assistir o vídeo, pois irá te ajudar muito. Oração tem poder. Mesmo que você não tenha força, ore insistentemente. É a única ferramenta que você tem em suas mãos. E a primeira que deve usar. Deus, que é o nosso Pai e Criador do Universo, e é poderoso. Para Ele, nada é impossível. Ele ouvirá as suas orações e seu clamor. 2. Converse com seus familiares e amigos. Compartilhe suas dores com seu cônjuge, filhos, pai e mãe, e amigos de confiança. Só o fato de desabafar, você sentirá alívio. O desabafo oferece uma série de benefícios para a saúde mental e bem-estar. O ato de verbalizar emoções ajuda a reduzir o estresse, proporciona alívio emocional e promove a clareza mental. Além disso, o desabafo fortalece os laços sociais e pode melhorar a autoconsciência. O fato de compartilhar sua dor com alguém de confiança estará aumentando o círculo de pessoas engajadas a solucionar seu problema. Agora não é somente você que está orando, você já tem mais pessoas orando ou ajudando de alguma forma. E quanto mais pessoas engajadas, mais força ganha a solução do problema. 3. Procure um profissional na área da saúde mental. Sejam psicólogos, psiquiatras, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, assistente social, etc. Esses profissionais poderão te ajudar, pois atuam na área da saúde mental e desempenham papéis cruciais no cuidado, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais e comportamentais. 4. Procure por um líder religioso da sua igreja ou igreja, da qual você tenha confiança. A função de um líder religioso varia conforme a religião, mas geralmente envolve guiar seus seguidores na fé, interpretar e ensinar os princípios religiosos, e promover o bem-estar espiritual, e muitas vezes, material da comunidade. A fé é um elemento crucial na oração, pois é através dela que se crê na existência de Deus e em sua capacidade de responder às preces. Sem fé, a oração se torna uma mera formalidade, sem o poder de transformar a vida do orante. Muitos destes líderes são ungidos e, com muita oração, podem trazer muito alívio das suas dores, até mesmo ser curado. A Bíblia, por exemplo, enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a falta de fé na oração impede que ela alcance seu potencial máximo e seja respondida. A oração realmente tem poder, mas é a fé que faz o milagre da oração acontecer. Ou seja, a oração sem fé é morta. A oração deve ser acompanhada de convicção e confiança na resposta de Deus. Uma oração sem fé é considerada ineficaz e não agrada a Deus. A fé na oração é vista como a chave para acessar o poder divino e receber as bênçãos desejadas. A dúvida e a falta de confiança em Deus também são consideradas barreiras para a eficácia da oração, pois impedem que o orante se conecte verdadeiramente com o poder divino. Em resumo, a oração sem fé é uma prática vazia e inútil,
enquanto a oração com fé é uma ferramenta poderosa para fortalecer a relação com Deus, receber suas bênçãos e alcançar transformações na vida. Ok, entendi que sem fé a oração não funciona. Mas então, como faço para ter mais fé? A fé não é um talento exclusivo de algumas pessoas, e sim algo que todos podemos cultivar. Ela pode começar pequena como uma semente de mostarda, mas crescer e transformar sua vida completamente. Como ter mais fé? 10 passos práticos e espirituais. 1. Ouça e leia a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. A fé nasce e cresce quando nos alimentamos das promessas de Deus. Leia a Bíblia regularmente, especialmente os Salmos, os Evangelhos e Hebreus 11. 2. Ore com sinceridade. Mesmo que sua fé seja pequena, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24. Deus não exige uma fé perfeita. Ele só quer um coração sincero. Ore com honestidade. Fale com Deus como com um pai que te entende. Até mesmo quando você diz: Senhor, eu não estou conseguindo crer, mas quero confiar. 3. Lembre-se do que Deus já fez por você. Faça uma lista de respostas de oração. Livramentos, bênçãos, portas abertas. A gratidão fortalece a fé. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmos 103, 2:4. Esteja com pessoas de fé. Caminhar sozinho enfraquece. Caminhar com quem crê te fortalece. Participe de grupos de oração, cultos, estudos bíblicos. Ouça testemunhos. A fé é contagiante. 5. Medite na cruz e no amor de Jesus, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Romanos 8:32. Se Deus já deu o céu por você, por que duvidar agora? 6. Confie, mesmo quando não sentir fé. É decisão de confiar. Fé não é sentimento. Mesmo com dúvidas, mesmo com medo, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7:7. Escreva versículos e promessas. Tenha um caderno de promessas, ou cole versículos no espelho, geladeira, celular. Quando a dúvida vier, alimente sua mente com verdades eternas. 8. Tenha paciência. A fé cresce com o tempo. Assim como uma planta não cresce da noite para o dia, sua fé também vai amadurecer um dia de cada vez. 9. Obedeça, mesmo sem entender tudo. A fé se fortalece na prática, quando damos passos de obediência, mesmo sem ver o final do caminho. Como Abraão, que partiu sem saber aonde ia. 10. Peça ao Espírito Santo. A fé é também fruto do Espírito. Você pode orar: Espírito Santo, me ajuda a confiar, me ensina a crer. Como criança, aumenta minha fé. Em resumo, a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ela cresce. Deus não rejeita um coração sincero, mesmo que fraco. Ele fortalece os que o buscam. Quais os benefícios de ter uma fé forte em sua vida? Benefícios da fé: confiança no invisível e confiança em promessas ainda não cumpridas. Esperança na incerteza e em tempos difíceis. Força para continuar lutando e sentido para viver. Coragem diante do sofrimento, força para perdoar, gratidão diária. Maior conexão com Deus, paz interior, relacionamento com Deus, baseado na confiança e não só em sentimentos. O que a Bíblia diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11. 1. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11. 6. Mas o justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Mais animado? Suas esperanças foram ressuscitadas? Então, meus queridos, como você está se sentindo agora? Se seu coração foi tocado, curta e compartilhe com alguém que precise ter mais fé em sua vida. Chuva de bênçãos. Aqui seu coração e sua esperança ressuscita, e sua fé ganha força
Até o próximo vídeo. E que Deus te dê uma fé que move montanhas.